Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Fico feliz por poder fazer desse tempo um tempo de encontro, um encontro que a nossa espiritualidade é celebrada a partir da relação, da amizade que aqui nos envolve. Estou feliz pela possibilidade de poder sentar aqui e partilhar dessa mensagem da qual Deus me confiou. E também faço desse momento um pedido para que você que nos acompanha pelas plataformas digitais, que você possa reservar esse tempo para o Senhor, para ouvir essa mensagem e receber também como um suprimento espiritual e existencial para a nossa vida. Que você seja impactado por essa mensagem, por esse tempo, assim como nós estamos desejosos para receber esse impacto. Curta, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Esse é um movimento de entrega sagrada. Toda vez que você compartilha uma mensagem para alguém, você também está partilhando do Evangelho, e é por isso que nós estamos dedicados a fazer com que isso aconteça. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, né? Falar sobre partilha de mensagem, fazer e esse movimento de levar o Evangelho adiante. Mas é necessário fazer uma reflexão sobre o que é o Evangelho. E, obviamente, eu já tenho feito isso nos últimos domingos, né? Toda a narrativa que eu tenho construído desde do momento em que eu falo das tratativas e da relação de Deus com Pedro, com o seu discípulo, a relação de Jesus com os seus discípulos como um todo, mas eu escolhi hoje um texto específico que está no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, é o versículo que vai dar o tom e o tema para a nossa reflexão dessa manhã. Tá bom? Então você pode procurar, abrir seu aplicativo ou acompanhar na tela Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, exaltamos a Ti por tudo que o Senhor fez nesse encontro. Desde da oração inicial, da mobilização de adoração, de todos os presentes no momento do louvor. Obrigado, Senhor, por todas as partilhas aqui celebradas e por esse momento. Pedimos que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, através da sua mensagem, da sua palavra. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito conduzindo o nosso coração ao teu coração. Ajuda-nos. Nos orienta, nos ensina. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho pensado muito sobre a condição do momento presente, né? O que a gente está vivendo, os noticiários. Juliana fez a abertura da nossa celebração falando dessa atenção que nós recebemos por conta do noticiário, o momento, né, presente. Né? Nós estamos vivendo um contexto muito complexo, algo que me marcou, me machucou, feriu emocionalmente, foi receber algumas informações que atravessam o nosso cotidiano de maneira muito violenta. Né? E é diante disso que a gente vai perceber que a gente vive dias que a gente não pode nem correr, né, atrás do busão para ir para o trabalho, com o risco de tomar um tiro. A gente não pode
a gente parece que vive num tempo de falta de proteção, sabe? E essa falta de proteção, ela nos preocupa, porque essa notícia de um homem trabalhador, evangélico, né, homem negro, periférico, que está correndo provavelmente ali para pegar o busão que não pode perder porque não quer chegar atrasado, é alvejado por uma bala que não foi perdida, porque tinha endereço, e tinha endereço porque tinha intencionalidades por trás, né? É muito ruim perceber que quem deveria nos proteger nos mata. E essa é uma crítica que eu faço muito contundente, muita gente me critica por conta disso, porque a polícia militar ela não tem exercido o seu papel social de ser uma corporação de segurança para todos e todas. E nós, no mundo ideal, precisaríamos realmente de um outro tipo de instrumento de segurança social. Eu acredito que as nossas instituições elas estão falidas por falta de comprometimento, por falta de cuidado, por falta de aporte, né, de conhecimento e de estrutura, né? Um homem que tinha sido reprovado em vários testes, né, psicotécnicos, no sul do Brasil, estava trabalhando no Sudeste, aqui em São Paulo, e como que uma pessoa que não está capacitada está armada em exercício ou em atividade da segurança? É por isso que essas coisas acontecem, é irresponsabilidade, e alguém precisa pagar por isso. Certo? Essa sensação de impunidade nos revolta. Então, analisar o tempo presente como dias tão duros como esse é, para mim, muito doloroso. São dias também que os nossos governantes começam a mostrar a sua cara, né, ou continuam mostrando a sua cara, e analisar também esse processo como um processo vergonhoso, né? Analisar pessoas... Não, eu não vou dar nome aos bois, mas a gente vai identificá-los, porque quando a gente vê um ex-presidente do Brasil batendo continência para outra bandeira, isso é um exercício vergonhoso. Se diz patriota, agora eu entendi que pátria que ele serve, ou que ele estava se propondo a servir. Quando ele se diz em favor da família, parece que não eram todas as famílias, era a sua própria família, porque ele está tentando defender a sua própria família para os seus interesses comuns. E tomando decisões bizarras, que é fazer com que o imperialismo norte-americano dê o tom da economia do nosso país. E é por isso que a gente busca por uma soberania nacional, contra qualquer tipo de incoerência. Então, quando alguém fala Deus, pátria e família, que Deus nós estamos falando? Quando alguém fala pátria, que pátria nós estamos falando? E que família nós estamos falando? Para não sermos roubados por qualquer tipo de recurso mentiroso. Porque, como eles gostam de dizer, conhecereis a verdade e a verdade, né, vos libertará. A verdade está escancarada na nossa cara, meus irmãos. Queira você acreditar ou não, receber ou não. Isso não é um posicionamento político partidário, tá bom? Seja você de direita ou de esquerda, seja qual for a orientação, né? Desculpe. Entenda que o extremismo nos afeta de maneira muito cruel e produz violências como essas que foram ditas, né, dentro de um homem que perde a sua vida, e violências que afetam a nossa economia, o nosso pão de cada dia. Tá? Então, o evangelho que eu quero falar, ele imprime uma disposição sobre esse cenário.
quando nós analisamos esse cenário, nós percebemos que o Evangelho, ele se impõe não para ser um consolo barato. O Evangelho não é um instrumento para só consolar o nosso coração ou para gerar justificativas em meio à realidade. E nem pode ser o Evangelho um produto que manipula consciências para o seu próprio interesse. O Evangelho tem um poder e uma manifestação muito grandiosa e muito além destas categorias rasas que são usadas dentro da sociedade e dentro das estruturas de poder. Olhar para esse Evangelho anunciado, sagrado, é olhar para esse Evangelho como um instrumento de denúncia e olhar para esse Evangelho como um instrumento de esperança. Quando nós falamos de Evangelho, nós falamos sim de posicionamento de denúncia. E quando nós olhamos e falamos sobre o Evangelho, nós falamos sim num posicionamento de esperançar. Porque não basta só denunciar, a gente tem que tomar posição, a gente tem que esperançar, a gente tem que caminhar, a gente tem que lutar por um mundo melhor, por uma disposição de vida melhor, que traga segurança e cuidado para todas e todas, independente da sua raça, cor, credo, gênero, não interessa. É para todos e todas. Então essa disposição do Evangelho é uma disposição radical. Então, quando nós falamos, eu sou evangélico, que evangelho você está falando? Ou que tipo de evangélico você tem se tornado? Porque se a palavra evangelho tem um significado, e a tradução de evangelho para o português é boas novas, boa mensagem ou boa notícia, você que se diz evangelho, que boa notícia você porta? Qual é a sua boa notícia? Qual é a sua boa nova? Nós somos interpelados por isso. Não é ser evangélico porque você vai para o céu. Isso aí não interessa em nada. Não é sobre isso. Nós queremos saber que tipo de evangelho você carrega que faz com que o céu se apresente no meio de nós. Porque não há poder maior, meus irmãos, que possa se impor diante de nós quando está fronte a esse evangelho que nós estamos pregando. O evangelho é poder de Deus. E ele é tão poderoso que ele se constitui maior do que uma bala, do que um tiro, do que uma violência. O Evangelho é poderoso e ele se constitui muito maior do que qualquer intencionalidade ou muito maior de qualquer posicionamento de taxação, de impostos injustos para a sociedade. O Evangelho ele tem essa força e ele é poderoso e muito maior do que qualquer inspiração imperialista. E note que toda essa reflexão não é datada sob uma perspectiva que está somente posta na realidade, porque eu sei que eu disse cada um desses pontos, e você lembrou de situações que acontecem no nosso cotidiano hoje. Um evangelho poderoso diante uma bala, uma violência militar, um evangelho poderoso diante a taxação dos impostos injustos, e um evangelho poderoso diante qualquer ação imperialista. Esse evangelho se expõe na história de Jesus, que luta contra o poder militar que o matou, que luta contra o poder imperialista que determinou a sua morte, e luta contra o Estado que taxava o povo naquele tempo, os pescadores, os trabalhadores da sua época. Então nada mudou. As violências, as injustiças que aconteceram no tempo de Jesus acontecem no tempo atual. E ela é posta dentro da nossa realidade, ela não pode ser negada.
Não pode. Olhar para o Evangelho não pode ser uma atividade que nos leve a uma reflexão de passação de pano. Não, não. Muito pelo contrário, nos exige um posicionamento de denúncia e de esperança. E aí o apóstolo Paulo acaba sendo muito transparente na sua fala quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho porque nele se revela a justiça de Deus. É esse Evangelho que nós queremos colocar como cotidiano da nossa vida, como prática da nossa existência, na realidade do mundo. Um Evangelho que nós não temos vergonha de levar adiante, porque é um Evangelho comprometido com a justiça, com as causas, né, que levam o nosso povo, os nossos familiares, os nossos pares para o sofrimento. Nós estamos comprometidos para resgatá-los desse sofrimento e não fazer com que as injustiças sejam levadas adiante. O Evangelho não é um slogan de campanha. E nem deveria ser nenhum slogan religioso. O Evangelho precisa ser muito mais do que um anúncio de uma boa nova. E é quando nós observamos o Evangelho é um anúncio um anúncio encarnado na realidade. Olhar para o Evangelho é dizer que há justiça divina na história. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio que existe justiça e que ela está atuando na história. E essa atuação tem um significado, que não é um slogan, não é uma frase de impacto, não é um texto bíblico, não é necessariamente a Bíblia, mas o Evangelho é uma presença. O Evangelho é um corpo encarnado. Quando alguém te perguntar, Rafa, ou perguntar para você, o que é o Evangelho? Você vai dizer, o Evangelho é uma pessoa. É Jesus de Nazaré, ressurreto, vivo, vitorioso, aquele que venceu a morte. Nós temos um referencial. Nós temos a compreensão que o Evangelho é entregue para todos aqueles que estão cansados de toda e qualquer injustiça. O Evangelho é a resposta que nós temos, ou, por que não dizer, a melhor notícia que nós temos, a melhor notícia que nós podemos ouvir. Jesus. Jesus. E aí o primeiro ponto é esse, né? Compreender que o Evangelho não é uma ideia, não é uma reflexão filosófica. O Evangelho também não pode ser reduzido por verdades dogmáticas, conjunto de regra religiosa. O Evangelho não pode ser reduzido a isso. O Evangelho não pode ser também reduzido a uma certa experiência de moralização das relações, moralização da sociedade. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus de Nazaré encarnado. É esse primeiro espécime da raça humana presente, apresentado para nós como homem perfeito, como ser humano perfeito, como essa experiência humana a qual nós deveríamos ser, nos espelhar e se manifestar. É a partir dessa realidade de uma humanidade perfeita que Deus nos apresentou na pessoa de Cristo Jesus. Olhar para Adão é perceber que Adão não é tudo. Adão não é tudo. Jesus é esse espécime da raça humana resgatado e proposto para nós como uma identidade real da nossa humanidade, a quem nós deveremos seguir. O homem perfeito,
O Deus agora se manifesta como esse segundo Adão. Um Adão do qual nós estamos seguindo e percebendo na sua humanidade como a humanidade deveria ser, como deveria ser. Jesus. Jesus. Jesus identificado e patenteado, porque quando ele se batizou, o céu se abriu. E uma voz do sagrado disse: este é o meu filho amado com quem eu me agrado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí está o ser humano perfeito. Olhem, vejam, este é o ser humano perfeito. Este é a quem vocês devem seguir. Este é a quem vocês devem ouvir. Este é o referencial. Adão não é tudo. C.S. Lewis vai dizer que Adão não é tudo. C.S. Lewis vai dizer que ele faz uma referência, que nós não somos soldadinhos de chumbo. Adão é como se fosse um soldadinho de chumbo. Um ser humano inacabado. Deus não completou a sua obra na criação, porque não teve tempo, porque não foi permitida a possibilidade dessa obra ser acabada, porque o ser humano se voltou a Deus, virou as costas para Deus. E ao virar as costas para Deus, se tornou ser inacabado. E é em Jesus que nós temos esse ser humano perfeito. E que deve ser celebrado. Jesus é esse anúncio vivo. O que é o Evangelho? Um anúncio vivo. Um anúncio vivo de que o ser humano não precisa ser mais refém da sua finitude. Um anúncio vivo de que o ser humano não precisa ser mais refém de qualquer exercício de morte. Ele, Jesus, é a boa notícia. É possível ser plenamente humano diante de Deus. E isso aconteceu na pessoa de Jesus. E pode acontecer com todos aqueles e aquelas que se inspiram nele e que querem fazer com que a sua graça, o seu amor, a sua presença, a sua realidade se manifestem nela. Se assim você desejar, Deus se fará presente na sua face, no seu olhar, na forma como você se relaciona, se comunica e desenvolve os seus afetos, para não ser mais gente degradada, né, ou não ser mais gente com a sua humanidade degradada, mas para que você possa ser gente como deveria ser. Um ser humano perfeito na estatura de Cristo Jesus. O Evangelho não é sobre evoluir, não é sobre evolução, né? E tem muita gente que gosta desse termo, né? Eu estou evoluindo. Não, não é sobre evolução. O Evangelho é sobre ressurreição. Não é sobre evoluir como somos, ou quem somos. O Evangelho é sobre ressuscitar o que está morto em nós. É muito mais profundo. É muito mais impactante. Fala de resgate, de ressurreição da nossa humanidade que foi morta, destruída, roubada. Segundo ponto, o Evangelho é denúncia, como eu disse, e denúncia de toda e qualquer mentira. E uma das mentiras que nos são contadas é essa ideia de autossuficiência. E é importante nós percebermos que se vivemos dias em que a autoajuda nos promete, né, tantas coisas, nos promete que você tem, por exemplo, uma coisa que eu já disse para vocês, né, que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci, né, que um desses grandes coaches disse que você tem dentro de você tudo o que você precisa. Já ouviu essa frase assim? Você tem dentro de você tudo o que você precisa. Sério mesmo? Não faz sentido essa frase, gente. Mas ela é impactante, né? E às vezes a gente não raciocina, não analisa essa frase de maneira pontual. Porque se a gente tivesse tudo
que a gente precisa dentro de nós, nós não estaríamos como estamos. Não estaríamos esgotados, nós não estaríamos doentes, nós não estaríamos angustiados. Então a gente não tem dentro da gente tudo que a gente precisa. E o Evangelho nos aponta uma realidade que o próprio apóstolo Paulo prega. O apóstolo Paulo, na verdade, não prega um evangelho de autoaperfeiçoamento. O apóstolo Paulo está pregando um evangelho de profunda dependência do sagrado. De uma reflexão profunda de compreender quem é esse sagrado. E a partir dessa compreensão, que eu chamo de dependência, uma relação. E a relação é união, é conexão. Então, como é um ser humano perfeito? É um ser humano agarrado em Deus, abraçado com o sagrado, que vivencia, né? E eu gosto muito da oração, né? Que nos conduz a fazer com que o nosso coração seja conectado com o coração de Deus, porque isso nos completa. Esse é o meu sonho de evangelho. E o evangelho do apóstolo Paulo acaba se traduzindo dentro dessa realidade, porque ele não vai pregar um evangélico de autoaperfeiçoamento. Ele vai pregar, ou ele vai anunciar que há um poder que vem de fora. Há um poder que precisa ser acessado. E esse poder do sagrado que está disposto para nós, não é gerado a partir do seu esforço. Não é te dado. Você não vai receber ele porque você se esforçou. Ele está disposto para nós de graça. Ou pela graça. Você não precisa se esforçar para receber. Entende? Porque ele está disposto. É só você também mudar a sua disposição de vida. O que você está procurando? O que você está buscando? Que tipo de ser humano você quer ser? Que tipo de gente você quer ser para a sociedade? Que tipo de afeto você quer produzir? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. De maneira, né, tentando fazer uma síntese dentro dessa experiência. Porque ele é muito objetivo. Quando ele fala, tudo posso... Não ouvi. Muito baixinho. Tudo posso... Naquele que me fortalece. Ele não falou assim, tudo posso naquilo que eu tenho dentro de mim. Ele fala, tudo posso em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou todo suficiente na suficiência de Deus. É nesse lugar que nós somos alcançados. Sem Ele, meus irmãos, nós somos finitude. Com Ele, nós somos gente que atravessa qualquer violência e qualquer manifestação de morte. É com Ele. É caminhando com Ele que nós somos fortalecidos, que nós recebemos novos e damos novos significados para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para as nossas relações. A fé cristã não é sobre escalar um monte para chegar no céu. A fé cristã não é sobre isso. A fé cristã inclusive, ela nem pode ser conquistada com suas próprias mãos, com seu próprio esforço. A fé cristã ela não fala sobre isso. Ela fala sobre algo que nos é entregue. É sobre ser levado, ou, na verdade, a fé cristã é a mão de Deus se estendendo diante de nós. Não é a gente levantando a mão e tentando agarrar Deus. É Deus estendendo a sua mão e falando, filho meu, filha minha. Terceiro e último ponto, o evangelho é poder. Poder que já está em exercício. O evangelho é o poder de Deus que se manifesta no mundo. A ressurreição de Jesus não é um evento que foi proposto, feito, um acontecimento para o fim dos tempos. Entende? Jesus não morreu para o fim dos tempos. Jesus morreu para o agora. Quando ele morre e ressuscita, ele inaugura o reino de Deus.
E o reino de Deus se faz presente a partir daquele momento, quando ele vence a morte. E ao vencer a morte, ele dá a possibilidade de pessoas como eu e você sejam todos e todas capazes de vencer a morte juntamente com ele. Então a promessa de Deus não é uma promessa para o futuro, é uma promessa para o agora. E quando um trabalhador periférico, negro, evangélico, com a sua marmita, a sua Bíblia, corre atrás de um ônibus e entra no ônibus do seu trabalho, o evangelho venceu. Quando nós nos debruçamos ao cuidado das nossas crianças aqui na comunidade, para que elas não sofram nenhum tipo de violência, pelo contrário, que elas sejam abençoadas por sabedoria, graça, amor e afeto, o evangelho venceu. Quando é que o evangelho vence? O evangelho vence quando um casal reata a sua relação em amor, em cuidado, em respeito. Quando é que o evangelho vence? O evangelho vence quando você separa o reciclado do lixo orgânico. Quando é que o evangelho vence? Quando você separa um tempo para acolher alguém que passa por um tempo de luto, de dor, de perda. Quando é que o evangelho vence? Quando a comunidade se une para presentear uma irmã, um irmão. Quando é que o evangelho vence? Quando nós saímos nas ruas de São Paulo, num frio terrível, e falamos: existem pessoas aqui que precisam do meu amparo e do meu cuidado. Quando a gente oferece casa, alimento, quando a gente oferece roupa, agasalho, o evangelho vence. Quando a gente luta contra toda e qualquer injustiça imposta pelos imperialismos no mundo, né? Seja ele norte-americano, russo, chinês, seja o que for. Tudo que atravessa a sociedade e violenta ela socialmente merecerá do evangelho as mais absolutas repulsas. O evangelho de Deus, na pessoa de Jesus, está em ação. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas, sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E quando seremos? E por que seremos? Porque já estamos sendo, quando nos colocamos a essa disposição de abrir caminhos ou abrir a porta para que Jesus venha fazer morada em nós. Aí o evangelho começa a fazer sentido na realidade. Porque o evangelho não é um ingresso, um bilhete para você ir para o céu. Não é. Ele é poder que transforma. Especialmente as realidades. É um poder que transforma cada chão que a gente pisa, cada território que a gente acessa com o impacto da ressurreição. Concluindo, não se envergonhe do evangelho. Não tenha vergonha. A gente se envergonha de quem escandaliza o evangelho. A nossa vergonha é de quem não é responsável com isso aqui. Mas a vergonha do evangelho nós não temos. Porque nós entendemos que tipo de evangelho nós nos dedicamos, nós nos debruçamos, nós conhecemos, nós sabemos que esse evangelho do discurso caiu por terra. E nós nos mantemos em pé porque seguimos o evangelho encarnado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Não se envergonhe de anunciar o Evangelho, não se envergonhe de anunciar o reino de Deus possível, aqui e agora. Um reino onde não se morre correndo para o trabalho. Um reino onde o preço do nosso pão de cada dia não vai ser afetado por conta do humor de um imperialista. Ou de alguém que está tentando safar as suas responsabilidades. Se safar dos seus crimes. Ou das suas irresponsabilidades. O nosso pão de cada dia não pode depender de gente responsável. E é esse posicionamento que nos afeta, ou precisa nos afetar, para que a gente olhe para a realidade e fale, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho puro de Deus, presente, encarnado, está atuando na história. E assim eu creio, e assim eu me posiciono. Não se envergonhe. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é esse escancarado grito que diz que a morte não tem a última palavra e que a vida de Deus venceu. Nós somos o povo da ressurreição. E todos os territórios que receberem o nosso pisar, né? onde a planta dos nossos pés, né? chegar, esses territórios serão prósperos, abençoados, resgatados de toda a morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje, diante dessa realidade, eu quero propor que você saia daqui compreendendo que você é um portador e uma portadora de boas notícias. Boas notícias que não é sobre uma morte existente, mas sobre uma boa notícia, que essa morte já foi vencida e você é um portador de vida e de ressurreição em todos os lugares que você acessar. Oremos. Oremos ao Senhor. Jesus, o Evangelho encarnado, o Evangelho em pessoa, na pessoa de Jesus. Que o teu Evangelho, Jesus, seja mais do que um discurso nos nossos lábios. Que ele seja um poder que atravessa, que nos levanta, que nos faz resistir, que nos dá coragem para não nos envergonharmos. Que ele seja revestido de fé, para que a gente possa continuar anunciando que o justo viverá pela fé, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos com este Evangelho encarnado diante da realidade, compreendendo que somos todos e todas portadores de boas novas, as boas novas de Cristo Jesus, que confronta todas as injustiças e se propõe a caminhar na jornada do esperançar. Não do estado de espera, mas de alguém que se coloca à disposição de fazer mudanças significativas de amor, de paz, na realidade, na história. Ajuda-nos, Jesus. Se alguém chegou aqui abatido, machucado ou atravessado por situações infernais, eu oro, Jesus, que o Senhor se revele a ela, se revele a ele, trazendo a compreensão de que a morte não tem a última palavra, os vestígios da morte também não têm poder, porque o Senhor Jesus venceu todas as injustiças, toda a morte, todas as intenções violentas, e venceu a partir de nós, a partir da nossa disposição de compreender que somos também pequenos cristos na história. Ajuda-nos, nos dá sabedoria, orientação,
reorganiza as nossas faculdades mentais, nos dá, Senhor, qualidade de vida, de sono, de emoção, sentimentos. Organiza, Jesus. Nós precisamos dessa organização e sabemos que a relação que construímos contigo nos dá a possibilidade disso. Que nós saímos todos aqui com uma esperança renovada e com o evangelho transparente em nossa face. Essa é a nossa oração. Obrigado por visitar as nossas vidas. E obrigado por se fazer presente na realidade do nosso cotidiano. Porque assim nós cremos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o eterno, que a graça e a manifestação da graça de Jesus, esse evangelho real, presente e vivo, portador das ressurreições que viveremos e que vivemos. E que o sopro da Ruá divina, esse sopro restaurador, esse sopro que nos dá fôlego para a vida, que nos levanta e nos encoraja, nos restabeleça para agora e para amanhã. Vem sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.